A escravidão é tão antiga quanto a civilização humana, datando de antes da história registrada, e existe ainda hoje. Toda cultura, em todos os continentes, praticou alguma forma de escravidão, seja servidão, servidão por contrato ou campesinato coletivo. No entanto, quando o tráfico de escravos é mencionado, as pessoas normalmente pensam no tráfico de escravos negros africanos para o hemisfério ocidental, durante o período colonial, de 1500 até meados de 1800, como praticado pelas potências coloniais europeias. As estimativas variam de 10 a 13 milhões de africanos trazidos para o Novo Mundo, com cerca de 10 milhões sobrevivendo para serem vendidos na América do Norte e do Sul, bem como nas ilhas do Caribe. Deste número, a melhor estimativa é que 450 mil foram para as colônias britânicas, francesas e espanholas, no que hoje são os Estados Unidos e o Caribe. O Brasil sozinho recebeu quase 5 milhões, o restante indo para as colônias espanholas na América do Sul. A escravidão ainda existe no mundo, mas a maioria das grandes potências ignora o fato e se recusa até mesmo a reconhecer que ela ainda existe. Ainda é bastante ativa, mas 6 décadas antes da Guerra Civil Americana, uma guerra foi travada pelos Estados Unidos em terras estrangeiras para tentar parar o tráfico de escravos brancos. O que foi o tráfico de escravos brancos? Ele ainda existe? Quem eram os piratas da barbárie? Qual foi o resultado da intervenção americana? Como ocorreu e qual foi o desfecho? E como 9 fuzileiros navais dos Estados Unidos e seus mercenários fizeram história e deram origem a uma força de combate lendária, ao mesmo tempo em que acabaram com o tráfico de escravos brancos no norte da África. Durante o final do século XVIII e início do século XIX, o mundo estava em chamas, com a França e a Grã-Bretanha envolvidas nas guerras napoleônicas, que foram outra série de conflitos, assim como a Guerra dos 7 Anos, envolvendo novamente todas as nações da Europa. A Guerra dos 7 Anos também foi conhecida como a Guerra Franco-Indígena nos Estados Unidos. Ambos os conflitos foram travados em todos os continentes, e em todos os oceanos, e em todas as colônias. Mesmo durante essas guerras prolongadas, o tráfico transatlântico de escravos continuou. Era um grande negócio. Enquanto as potências europeias se destruíam, Thomas Jefferson se tornou o 3º presidente dos Estados Unidos, de 4 de março de 1801 a 4 de março de 1809. E ele teve várias questões importantes para lidar. A compra da Louisiana de 1803 da França dobrou o tamanho dos Estados Unidos. As disputas territoriais de Yazoo, no oeste da Geórgia, foram acaloradamente contestadas. O lançamento da expedição de Lewis e Clark em 1804 para explorar o país recém-adquirido e a questão controversa da escravidão. Em 1806, Jefferson denunciou o tráfico internacional de escravos como uma violação dos direitos humanos e pediu ao Congresso que o criminalizasse. O Congresso respondeu, aprovando a lei que proíbe a importação de escravos no ano seguinte. Não mais poderiam ser trazidos escravos da África, embora a escravidão ainda fosse legal nos Estados Unidos. Depois, havia também as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que dominaram os anos finais do 2º mandato de Jefferson, pois a Marinha Real vinha apreendendo navios mercantes americanos e recrutando marinheiros à força. No entanto, uma situação que passou largamente despercebida na história foi Jefferson ser o primeiro presidente a enviar os militares para o exterior em ação direta. A guerra contra os piratas da barbárie. Por décadas antes da ascensão de Jefferson ao cargo, os piratas da Costa da Barbárie, no norte da África, vinham capturando navios mercantes e de guerra estrangeiros, roubando suas cargas valiosas e escravizando membros da tripulação, enquanto frequentemente exigiam enormes resgates por sua libertação. Muitos desses navios e tripulações eram americanos.
Antes da independência, os navios mercantes americanos eram protegidos dos piratas da barbárie pela influência naval e diplomática da Grã-Bretanha, que havia ameaçado o uso de força militar caso seus navios fossem molestados. No entanto, essa proteção americana chegou ao fim depois que as colônias conquistaram sua independência. Os piratas da barbárie também atacaram o norte do Mediterrâneo costeiro, lançando ataques contra a França, Itália e Sicília, sequestrando mulheres como escravas brancas, principalmente, e sempre que possível, pessoas ricas e notáveis e navios para resgate. Em sua busca febril por escravas brancas, alguns piratas chegaram até a costa da Islândia, invadindo o interior para sequestrar mulheres e trazê-las de volta para o norte da África. Os mercados de escravos do norte da África prosperaram, pois, sob a lei islâmica conhecida como Sharia, embora muçulmanos não pudessem ser escravizados, não muçulmanos podiam ser e eram. Durante um período de mais de 300 anos, estima-se que 1 milhão de europeus brancos, incluindo aqueles capturados no mar, bem como durante ataques terrestres no exterior, foram escravizados. Muitos destes eram americanos capturados no mar. Em 1794, em reação aos ataques, o Congresso havia aprovado uma lei autorizando o pagamento de tributo aos estados da barbárie. Parte dessa lei era a Lei Naval de 1794, que autorizava a construção de 6 fragatas, estabelecendo a Marinha dos Estados Unidos. No final dos anos 1700, quando Jefferson era secretário de Estado, os Estados Unidos haviam concluído tratados com todos os estados da barbárie, as regências otomanas de Argel, Tunis e Trípoli, juntamente com o Marrocos independente. Quando o Congresso autorizou $80 mil para o Marrocos não molestar a navegação americana, foi considerado um bom negócio, pois representava uma economia de custos em comparação com a perda de navios, cargas e marinheiros. O bey de Argel, Mustafa Baba, também concordou, e muitos navios mercantes americanos foram escoltados por navios de guerra portugueses, já que Portugal também tinha um tratado com os Estados Islâmicos. Mas Jefferson era contra o pagamento de tributo, que ele considerava ser um moderno Danegeld, quando a Inglaterra saxã pagava aos vikings dinamarqueses para não atacarem. Não funcionou. Embora Marrocos e Argel inicialmente concordassem, apenas algumas semanas antes de Jefferson assumir o cargo, Trípoli começou a atacar navios mercantes americanos na tentativa de extrair mais tributo. Jefferson já tinha visto o suficiente. Jefferson tentou a diplomacia e sua carta ao Pasha Yusuf Karamanli enfatizava nosso sincero desejo de cultivar a paz e o comércio com seus súditos. O Pasha Karamanli, o governante da atual Tunísia, sentiu que os americanos o haviam insultado por não oferecerem o pagamento de tributo. Ele ameaçou ações contínuas se não fosse assim respeitado. O Pasha Karamanli já estava em guerra com a Suécia, tendo quebrado um tratado existente depois que a Suécia concordou em pagar tributo anual e resgate por 131 cativos. 14 navios mercantes suecos haviam sido apreendidos por corsários de Trípoli. Algumas delas eram mulheres brancas que estavam sendo transportadas em navios mercantes suecos, e não se sabe se foram recuperadas, pois as mulheres brancas raramente eram resgatadas. Eram altamente valorizadas e vendidas. O Pasha, então, declarou guerra aos Estados Unidos em 14 de maio de 1801, derrubando o mastro da bandeira no consulado americano em Trípoli, um ato direto de guerra. Jefferson enviou 3 fragatas e uma escuna sob o comando do Comodoro da Marinha dos Estados Unidos, Richard Dale, como uma demonstração de força e para proteger os navios dos Estados Unidos que entravam no Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar. Dale soube da declaração quando chegou a Gibraltar em 1º de julho de 1801. A partir daquele momento, os navios de Dale bloquearam 2 dos corsários do Pasha, que operavam como invasores e mensageiros dentro do porto. Yusuf Karamanli ficou chocado com a audácia americana. O sultão do Império Otomano, Salim III, em Istambul, também ficou menos que satisfeito.
mas não interferiu quando os americanos se envolveram. Ele tinha acabado de concluir tratados com a Rússia e a Áustria e estava tentando ocidentalizar seu império nos moldes ocidentais. Isso incluía eliminar o tráfico de escravos brancos, e essa posição não era favorecida por muitos de seus líderes regionais subordinados, especialmente no norte da África, e eles lançaram uma revolta contra ele. E seu primo e sucessor, Mustafa IV, mandou assassiná-lo em 1807. Ele não estava prestes a desistir de um negócio tão lucrativo. O bloqueio dos Estados Unidos interrompeu o comércio e os ataques da barbárie com a Europa, mas não impediu o comércio de Trípoli com os outros estados da barbárie. No entanto, incitou os outros governantes, que consideraram aliar-se ao Pachá e expulsaram seus diplomatas americanos. Os Estados Unidos estavam causando um grande prejuízo em seus empreendimentos piratas, incluindo o tráfico de escravos brancos. A possibilidade de Tunis, Argel e Marrocos unirem forças como resultado da perda deste lucrativo negócio tornou-se uma séria preocupação durante 1802. Mas em 1803, o capitão Edward Preble era o novo comandante naval americano, e ele estava ciente do tráfico de escravos brancos e da pirataria, e começou a lidar com isso. Em 12 de setembro de 1803, o USS Constitution chegou à costa da Barbária para confrontar os piratas de Trípoli. Em outubro de 1803, a fragata USS Philadelphia encalhou e foi atacada e apreendida, e a tripulação de 307 homens foi mantida para resgate. Em resposta, em 16 de fevereiro de 1804, um grupo sob o comando do tenente da Marinha, Stephen Decatur, entrou sorrateiramente no porto de Trípoli após o anoitecer. Abordou e ateou fogo, que destruiu o Philadelphia. O Pachá, em resposta, exigiu uma soma ultrajante em resgate por seus reféns americanos, ameaçando até mesmo a morte se não fosse paga. Em 1804, o comodoro Samuel Barrow, a bordo do USS President, assumiu o comando de 11 navios e tinha novas ordens, mas devido a uma doença, entregou o comando do esquadrão ao capitão John Rodgers. Jefferson novamente tinha visto o suficiente e decidiu tomar uma ação direta e imediata. Ele enviou a ordem. O ex-cônsul William Eaton, um ex-capitão do exército que usava o título de general, e o primeiro-tenente do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Presley O'Bannon, liderariam uma força de 8 fuzileiros navais dos Estados Unidos e 500 mercenários para tomar Derna e libertar quaisquer reféns. Esses mercenários eram gregos de Creta, árabes e berberes opostos ao regime, e iniciaram uma marcha pelo deserto de Alexandria, Egito, em abril de 1805. Seu objetivo era capturar a cidade tripolitana de Derna. As tropas muçulmanas estavam sob o comando do sheik egípcio Al-Tahib, o vice-rei do Império Otomano. William Eaton, que era autoritário e não muito amigável, manteve-se afastado de seus homens e estava no comando geral, mas liderando apenas metade do grupo. Ele teve um trabalho difícil controlando os mercenários em grande parte indisciplinados, e as lutas internas entre os gregos cristãos e os muçulmanos, poucos dos quais eram soldados profissionais, se tornaram um problema. Suas promessas de dinheiro e saques, uma vez que tomassem Derna, foram vistas com ceticismo. No entanto, O'Bannon e seus 8 fuzileiros, inseridos com seus mercenários, compartilharam comida, dificuldades, água e ganharam sua confiança. O'Bannon decidiu tirar os muçulmanos de Eaton, trocando-os por seus gregos. Os fuzileiros construíram uma forte camaradagem por não denegrirem a fé islâmica. Eles discutiram suas semelhanças e diferenças. O'Bannon também sabia que muitos desses homens haviam sido reféns ou perdido amigos e familiares para o tráfico de escravos brancos. Eaton relatou em maio de 1805, cito: "Nossas únicas provisões são um punhado de arroz e 2 biscoitos por dia." Fim da citação. De 22 a 30 de março, vários mercenários árabes, sob o comandante Sheikh Hamid Al-Tahib, organizaram motins. Em 8 de abril, quando ele cruzou a fronteira para a Líbia e Trípoli, Eaton havia reprimido os motins árabes, mas não conseguiu impedir as deserções.
No final de abril, seu exército finalmente alcançou a cidade portuária de Bomba, a algumas milhas da costa de Derna, onde os navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, USS Argus, Nautilus e Hornet, com o comodoro James Barron e o capitão Isaac Hull, estavam esperando por ele. Eaton recebeu suprimentos frescos e o dinheiro para pagar seus mercenários. O Argus deu um canhão adicional às tropas em 26 de abril. Os navios do capitão Hull então abriram fogo e bombardearam as baterias de Derna por 1 hora. Enquanto isso, Eaton dividiu seu exército restante em 2 grupos de ataque separados. O ataque começou às 14h45, com o tenente O'Bannon e seus fuzileiros liderando o ataque com 50 artilheiros gregos inexperientes. A força de Eaton foi detida devido ao alto volume de fogo de mosquete inimigo, mas O'Bannon empurrou seus homens através do fogo impreciso, como testemunhado dos navios, trocando cuidadosamente seus homens em várias fileiras para atirar, avançar, recarregar e continuar o processo. A força de O'Bannon tomou os canhões do forte. Eaton, ferido no pulso esquerdo, relataria mais tarde que O'Bannon com seus fuzileiros e gregos havia, cito, passado por uma chuva de mosquetaria das paredes das casas, tomou posse da bateria. Fim da citação. As forças de Eaton alcançaram e viraram os próprios canhões abandonados dos defensores contra eles, empurrando-os para fora da cidade e para uma emboscada bem posicionada, armada por O'Bannon, do lado de fora do portão principal. Durante toda a batalha, O'Bannon perdeu 2 homens mortos e 3 fuzileiros feridos, com 9 de seus mercenários mortos. As perdas de Eaton entre os muçulmanos são desconhecidas. O'Bannon hasteou a bandeira sobre a cidade capturada às 16 horas. Eles tinham acabado de derrotar uma força 4 vezes maior que a sua, que estava em uma postura defensiva fortificada e, pela primeira vez na história americana, uma bandeira dos Estados Unidos havia sido hasteada em solo estrangeiro. Reféns foram libertados e a Marinha afundou os navios piratas no porto. O fogo naval preciso do Argus e dos outros navios os forçou a recuar, e Derna permaneceu em mãos americanas. Yusuf assinou relutantemente um tratado de paz em 10 de junho de 1805, a bordo do USS Constitution. O tratado concedeu aos navios americanos passagem pelo Mediterrâneo sem mais pagamentos de tributo e liberdade de assédio. Isso também significou juntar-se às outras nações europeias e interromper o tráfico de escravos brancos, muito ativo e evidente. A guerra acabou e também a escravidão branca ativa do norte da África. A lenda do Corpo de Fuzileiros Navais diz que Hamid presenteou O'Bannon com uma espada mameluca, um sinal de prestígio e poder. Encorajadas por este evento, mais nações europeias também aumentaram sua presença naval e resistiram aos piratas da barbárie, pararam de pagar tributo, paralisando seu comércio e esquemas de extorsão, pondo fim a seus ataques ao sul da Europa costeira, acabando com a tomada de reféns e sua demanda por resgates e o tráfico de escravos brancos. Presley O'Bannon e seus 8 fuzileiros haviam feito o aparentemente impossível. Mas não seria a última vez que os fuzileiros foram chamados para fazer o impossível e ter sucesso. A corajosa ação de Presley O'Bannon e seus fuzileiros navais em Derna não apenas libertou reféns, mas também marcou o fim do humilhante pagamento de tributos e foi um golpe decisivo contra o tráfico de escravos brancos no Mediterrâneo, estabelecendo o prestígio da jovem nação americana no cenário mundial. Se você gostou de desvendar este capítulo da história, deixe o seu curtir para apoiar nosso trabalho. E para não perder mais vídeos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.